Olá, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. Vamos terminar a parte de atendimento inicial politraumatizado, falando sobre o exame secundário, a triagem definitiva, encerramento dos casos e discutindo questões de residência relacionadas a esse tópico, né? Muito bem, então quando a gente fala que você terminou o exame primário, é que você fez todas aquelas medidas de reanimação, todas aquelas medidas auxiliares, fez o ABCDE completo, fez tudo e o paciente está normal. Então, tratou o que encontrou ou não encontrou nenhuma alteração e terminou todas as etapas. Pronto, você relaxou, você está tranquilo, porque ele não tem nenhuma lesão que coloque em risco a vida dele naquela próxima hora. Então, você deixou de ser um traumatologista, você voltou a ser um médico agora. Então você vai fazer agora o quê? Um exame físico pormenorizado da cabeça aos pés, precedido de uma anamnese ampla. Então essa é a lógica do ATLS. Antes de fazer o exame clássico, você faz o exame primário. Então o exame primário é o que é diferente. O exame primário é o que vocês têm que focar, é o que vocês não estão habituados a fazer. O exame secundário é mais tranquilo, né? É o clássico, é o habitual que se faz em todos os casos. Muito bem, então depois de reanimar o paciente, né, normalizou suas vitais, fazer um exame físico da cabeça aos pés do paciente. Nessa fase, a gente costuma fazer exames pormenorizados do períneo, né? Então tem aquela frase, né, dedos e tudos em todos os orifícios, né? Antigamente era rotina em todo paciente traumatizado fazer o toque retal. Hoje em dia o toque retal fica reservado aos pacientes com traumatismo perineal e abdominal. Então pélvico e abdominal, você faz toque retal. Claro, teve um TCE, não teve nada no abdômen, nada na pelve, não precisa fazer toque retal de rotina, ok? A gente brinca que foi uma luta muito grande do sindicato dos motoboys, que pediu para fazer isso aí e conseguiu, né? Eles vivem caindo, vivem se acidentando e conseguiu fazer com que o toque retal seja seletivo agora, né? Vocês estão dando risada, mas era engraçado. Quando eu era residente, chegava... Começa a chover em São Paulo, começa a cair motoqueiro, né? Começou a chover, começa a cair um, cai dois, vai chegando no pronto-socorro, né? 1, 2, 3. Aí o primeiro chega, exame da cabeça aos pés, fica quieto, né? Aí quando chega o segundo, ele já olha, dá aquela risadinha, né? Que já sabe que o outro vai ser examinado também, né? Então a gente brinca que agora o toque retal seletivo foi uma conquista dos motociclistas. E aí, no exame secundário, você não tem aquela pressa, aquela necessidade de diagnosticar e tratar rapidamente as coisas. No exame secundário, você tem calma. Então você pode fazer qualquer exame que você julgue necessário. Se você quiser fazer uma ressonância, você faz. Se você quiser fazer uma tomografia, você faz. Uma radiografia contrastada, você faz. Uma endoscopia, um raio-x de extremidades. Então, qualquer exame que você julgue necessário ao diagnóstico e tratamento da lesão traumática do paciente pode ser realizado no exame secundário. Então, no exame secundário, você não tem pressa. Você faz a medicina clássica, fazendo tudo o que você julga necessário para tratar do paciente. Então, quando a gente fala em anamnese ampla, que é a medicina clássica, é mais ou menos, né? Que quem faz isso é cirurgião e ortopedista. Então, a anamnese ampla, na verdade, é um método mnemônico também. Onde o A do ampla é alergia, o M é medicamentos em uso, o P é passado médico, e para a mulher também entra o pregnancy ou prenhez, né? O L de líquidos e sólidos ingeridos é o jejum do paciente. Na verdade, o L é de last meal em inglês, né? E o último A, que é o mais importante, é o ambiente do trauma. Então aquela pergunta que vocês fazem quando o paciente chega, meu senhor, o que aconteceu com você? Como foi o seu acidente? É a última pergunta da anamnese ampla do exame secundário. Nessa fase, você deve fazer isso aí. Então, perguntar, isso aqui é importante para todos os pacientes que chegarem ao pronto-socorro, de qualquer especialidade. Eu tenho alguma alergia, tomo algum medicamento, já fez algum tratamento para alguma doença grave, alguma cirurgia, algum problema, a senhora pode estar grávida? Não. Quando comeu pela última vez? E água? Tomou quando? Tá bom. E qual é o problema que você tem? Então, uma anamnese direcionada e dirigida de pronto-socorro. Tá? Então, o ambiente do trauma, ele vai te dar alguns dados importantes. Por exemplo, as potenciais lesões. Se você for estudar um pouco de trauma, você vai ver que tem a cinemática do trauma. Então, cada tipo de lesão, de acidente, tem lesões específicas. Então, se o sujeito é atropelado, um adulto, então ele classicamente tem uma lesão de membro inferior, porque o carro bateu aqui, aí ele cai por cima do carro com o tórax, o abdômen, e depois bate a cabeça no chão.
Então, para cada tipo de acidente, você sabe a cinemática envolvida. Uma queda de altura, desaceleração muito grave, ruptura de aorta. Então, para cada tipo de lesão, você sabe mais ou menos os órgãos potencialmente lesados. Então, o ambiente do trauma, você vai ver o tipo de lesão que o paciente teve, você vai ver a energia envolvida do trauma. Então, se eu caiu da escada, caiu de quantos degraus da escada? 2. É uma coisa. Caiu de mais de 5 degraus, já se indica tomografia de crânio, de rotina. Não, caiu do segundo andar. Ah, você caiu de 10 centímetros? Não, caiu de 10 metros. É totalmente diferente. Houve vítimas fatais no seu acidente? Eu bati o carro, foi tudo bem, os outros passageiros ficaram bem? Não. Minha mulher estava do lado, morreu, minha mãe foi ejetada do veículo, morreu também, e o cara do outro carro foi perda total. Opa. Então teve muita energia envolvida no traumatismo. Eu lembro, por exemplo, quando eu era residente, teve uma greve, eu vinha com um megafone e eu bati a perna no hidrante aqui na Paulista. Pá. E aí teve um ferimento pré-tibial. Na mesma semana, o Lewis Hamilton bateu o carro dele a 300 por hora. Ele teve só um ferimento pré-tibial. Ele foi para o hospital, fez tomografia de corpo inteiro, ficou 12 horas de observação. Eu botei um band-aid e só e pronto. O ferimento dele e o meu eram iguais. Mas a energia envolvida no traumatismo a 300 por hora é muito maior. A potencial gravidade. Então, velocidade do carro, quanto afundou a lataria do carro, se foi perda total ou não, se houve vítimas fatais, se não houve, qual o tempo entre o traumatismo e a chegada ao hospital, também é diferente, se tem peritonite ou não, etc. Então, exatamente o que aconteceu no trauma, qual o tempo até o paciente chegar no hospital, então tudo isso aí é muito importante. Então, o ambiente do trauma vai te guiar na solicitação de exames complementares, na solicitação de avaliações, né, no tempo de permanência hospitalar, tudo isso. Então, essa anamnese aqui, essa história do trauma, o ambiente do trauma é o mais importante. Muito bem, aí no exame físico secundário, né, você fez aquele exame físico primário da cabeceira. Então, o A, colar cervical, vias aéreas, intubou, o B, fez a cabeceira, o C perguntou a pressão arterial, pegou veia, deu volume, o D viu o Glasgow da cabeceira, viu pupilas, o E tirou a roupa e viu. Você fez tudo da cabeceira do paciente, o exame primário. Então, acabou o exame primário, normalizou a função cardiopulmonar, exame secundário, cefalocaudal. Vai para a lateral do paciente, examina o paciente inteiro. Então, couro cabeludo, palpa, se tem algum ferimento, vê o cabelo do paciente se tem algum sangramento. Palpação dos ossos da face, mais sensível do que radiografia para identificar fraturas. Abre a boca do paciente, dente por dente, vê se tem algum dente mole, ferimento na língua, tudo isso. Palpação da coluna cervical. É nessa fase do exame secundário que eu posso, eventualmente, retirar um colar cervical do paciente. Então, o paciente chegou com colar cervical, fiz exame primário normal, exame secundário, cabeça, face, pescoço. Não mexa a cabeça que eu vou examinar o seu pescoço. Tirou o exame. Dói o pescoço? Não. Tem dor no meio do pescoço ou atrás? Não, não tenho. Ótimo. Se tiver, mantenha o colar cervical. Não, não tenho. Tira o colar. Palpação da coluna cervical. Se doeu, o senhor me fala, doeu. Volta o colar cervical. Não doeu. Ótimo. Agora, mexa devagarzinho para um lado e para o outro. Se doeu, o senhor pare. Doeu não. Agora para frente e para trás. Doeu não. Aí você vai lá e mexe com força. Rodou, não doeu nada. Pode tirar o colar cervical que ele não tem nenhuma lesão cervical. Desde que, obviamente, o paciente esteja com Glasgow 15 e não tenha nenhum outro ponto de dor no corpo, uma fratura na perna, uma coisa que possa distrair o paciente, ele focar naquela outra dor e esquecer a dor do pescoço. Então, é nessa fase que você pode tirar. Você fala, mas eu fiz a minha faculdade, o sujeito chega, a primeira coisa que o residente faz é tirar o colar cervical. Ele faz para ficar mais prático o exame físico dele, para ele tirar o colar e mexer o paciente mais rápido, mas não é o certo. O certo na prova é fazer o exame primário inteiro, no exame secundário você vê se dá para tirar ou não o colar cervical. Na parte de trauma raquimedular, vai ver a triagem do colar, a hora que bota, a hora que tira. Tá? Mas então, pescoço, aí reexamina o tórax nessa fase, algum derrame pequeno pode ter aumentado. Nessa fase que entra o exame físico completo do abdômen. Note que eu não falei sobre o exame do abdômen no exame primário. Qual é o exame do abdômen no exame primário? Está chocado? Tá. Tem hemorragia externa? Não. Tem hemorragia oculta? Não sei. Pode testar estabilidade de bacia uma vez, olhar se tem alguma equimose abdominal no máximo. Mas ver se tem peritonite, ausculto abdominal, não se faz no exame primário. O que é que você faz no exame primário? Ultrassom FAST. Eu quero saber se ele tem sangue na barriga. Não quero saber se ele tem peritonite.
Se ele não tem sangue na barriga, ótimo, tem que procurar outra fonte de sangramento. Porque ele pode até ter peritonite por outra coisa, mas o sangramento é de outro lugar, se ele não tem sangue lá. Então, no exame primário, eu estou preocupado em ver o quê? Ver se tem sangramento ou não. Agora, no exame secundário, eu quero ver de novo se tem sangramento ou não. Eu quero ver se tem peritonite, se tem dor. Aí é o exame completo. Inspeção, ausculta, percussão, palpação superficial, palpação profunda do abdômen. Nessa fase, eu vou examinar o períneo. Toque retal, toque vaginal, olhar o períneo, se tem algum hematoma, alguma lesão, genitália. Nessa fase, exame completo do sistema músculo-esquelético. É muito comum um politraumatizado ter uma fratura de metacarpo, por exemplo, não tem dor. Terceiro metacarpo aqui, fica estável, o paciente deitado não dói. Aí você vai lá e palpa. Ah, doutor, está doendo aqui, raio-x, fratura. O paciente tem fratura na perna, tem um TCE, você não deu importância a isso. Então, palpação, exame do ombro, braço, antebraço, mão, punho, perna, exame completo. Toda a coluna. Nessa fase é que você vira o paciente imunobloco ou não, depende do tipo de triagem que você fez inicialmente, e você vai palpar a coluna. Tem dor aqui, tem dor aqui, tem dor aqui. Aí você fala, mas eu vejo lá onde eu trabalho, no exame primário, eu quero fazer ABC. No EIDS, põe, vira e já palpa a coluna. Por que ele faz isso? Porque já está virado o paciente, ele aproveita e já palpa. Mas o certo é você fazer o exame pormenorizado da coluna depois que tiver a normalização cardiopulmonar, tiver acabado o exame primário, e não antes de acabar o exame primário. Então eu vejo os alunos, eu falo essas coisas, porque eu ouço a pergunta dos alunos várias vezes. Então qual é a lógica? É examinar a coluna depois que o paciente estiver normal do ponto de vista hemodinâmico. Aí você vai examinar o dorso inteiro, a coluna, exame todo do paciente. Aí você vai ver nível sensitivo, nível motor do paciente, para ver se ele está com algum déficit neurológico. Nessa fase que é o exame completo. Campos visuais. No exame da cabeça, esqueci de falar, otoscopia em todo mundo, ver se tem hemotímpano ou não. Então, exame completo do paciente. Senão, vão passar desapercebidas as lesões. Muito bem. E exames complementares? Quais são as medidas auxiliares desse exame secundário? Qualquer e todo o exame necessário ao diagnóstico de lesões traumáticas específicas de diversos órgãos e aparelhos. Então, as tomografias, incluindo a tomografia de crânio, só são realizadas no exame secundário. Obviamente que se o paciente tiver uma alteração do nível de consciência, você deve priorizar a tomografia de crânio em relação aos outros exames. Mas é no exame secundário. Então, você só vai para fazer a tomografia de crânio depois que estiver entubado, recebido soro, pressão normal, aí vai para a tomografia de crânio. Ok? Tomografias de crânio, coluna, abdômen, tórax, pelve, ossos. Radiografias contrastadas de extremidades, o raio-x da perna, do braço. Endoscopias, retoscopia, endoscopia digestiva alta. Ultrassonografias que não ultrassom FAST. Ficam todos realizados nesse momento. Então, eu quero saber se tem uma lesão no baço ou não, é uma criancinha pequena, não quero fazer tomografia por causa da radiação. Faz-se um ultrassom de abdômen completo. Mas não é um ultrassom para ver se tem líquido livre, é um ultrassom para ver o parênquima hepático, o parênquima renal, o parênquima esplênico. É um ultrassom diferente, para eu ver os órgãos sólidos, João. Então, é um ultrassom mais demorado, não é feito na sala de trauma, é feito com outro transdutor na sala de ultrassonografia. Notem que, como fazem parte do exame secundário, não devem ser realizados até que o paciente esteja totalmente estabilizado. E se o paciente se instabiliza durante o exame secundário? Então, eu tenho um paciente que está estável, saturando 98%, bem e tal. Eu vou para a tomografia de crânio. Chega lá, o paciente dessatura. Qual é a conduta? Retorna o paciente para a sala de emergência e volta para a letra A do ABCDE. Então, se o paciente não está mais com a normalização cardiopulmonar, ele está no exame secundário? Não, ele volta para o exame primário, até normalizar de novo. Uma situação muito comum é a seguinte, o paciente tem um politraumatismo, tem um pneumotórax laminar, pequenininho, nem aparece no raio-x. E está com Glasgow 7, você vai lá e entuba. Ventilou por pressão positiva, o pneumotórax fica total. Então, ele estava saturando 99%, estava com já de coma, você mandou para a tomografia. Chega na tomografia, ele desatura ou cai a pressão, faz o pneumotórax hipertensivo ou o pneumotórax maciço só. Qual a conduta? Volta para a sala de emergência, examinar se o tubo está deslocado ou não. Não, o tubo está bem locado. Opa, ausculta torácica, murmúrio diminuído à esquerda. É o pneumotórax à esquerda.
Então, volta para o A do ABCDE. A, está tudo ok? Está tudo ok. B, está tudo ok? Tem um problema. C, D. Então, teve instabilidade, retorna aos ABCs se houver alguma alteração. Então, essa reavaliação constante é outra forma de você fazer melhorar a sua sensibilidade para pequenas lesões que passaram desapercebidas no exame primário. Um colega do Ceará, de Crateús, uma aluna, perguntou assim, de quanto em quanto tempo se valora a escala de Coma de Glasgow? Então, se faz inicialmente no exame primário. E depois, se houver alguma alteração, você repete a escala de Coma de Glasgow. Né? Aí você repete, não tem assim um tempo, tem que fazer de 15 em 15 minutos, de meia hora, não. Você faz do início e depois, se tiver alguma alteração, se tiver alguma necessidade, caso a caso. Após o término das avaliações, a vítima de trauma deverá ser encaminhada para o tratamento específico de suas lesões, dentro da instituição ou ser transferida. A isso se dá o nome de triagem definitiva. Para que eu faça uma triagem definitiva, eu tenho que saber exatamente o que o paciente tem e exatamente o que ele precisa. Então, antes da triagem definitiva, a gente tem que fazer uma fase chamada diagnósticos do trauma. E eu coloco para vocês alguns tipos de diagnóstico do trauma. Então, o primeiro diagnóstico a ser dado, é um politraumatizado ou não? Então, o cara pode até chegar, uma injeção do veículo, você achar, é um potencial politraumatizado. Colar cervical, tudo. Depois, não era politraumatizado, só tinha uma fratura da perna. Então, quando o paciente chega, você coloca os diagnósticos potenciais que ele apresenta. Depois que você fez a avaliação primária e secundária, você já tem o diagnóstico definitivo dele. Então, se é um politraumatizado ou não. Então, é um politraumatizado ou não é. Qual o diagnóstico sindrômico do trauma? Então, ele é um politraumatizado porque ele tem um TCE leve, TCE moderado, TCE grave. Ele tem um trauma torácico contuso, um trauma torácico penetrante. Ele tem um traumatismo abdominal penetrante por arma de fogo, um traumatismo abdominal penetrante por arma branca, um traumatismo abdominal contuso. Ele tem uma fratura exposta do membro inferior direito. Ele tem uma fratura fechada do membro inferior direito. Então, vejam, eu estou falando do diagnóstico sindrômico do paciente. Então, é um politraumatizado, tem um TCE moderado e tem um trauma abdominal contuso. Tem choque ou não tem choque? É outro diagnóstico do trauma. Porque todo algoritmo de trauma envolve o paciente normal hemodinamicamente ou anormal do ponto de vista hemodinâmico. Então, traumatismo abdominal. O paciente chegou, expansão inicial, resposta zero, resposta parcial, resposta completa. A resposta completa ficou normal do ponto de vista hemodinâmico, vai para tomografia, por exemplo, trauma fechado. Parcial ou resposta ausente, vai fazer ultrassom FAST e, eventualmente, cirurgia ou arteriografia. Então, todo o algoritmo depende da normalidade ou não. Então, um paciente com politraumatismo, tem um TCE moderado, um traumatismo abdominal fechado, com choque por volume classe 2, que respondeu à expansão volêmica. Foi feita tomografia de crânio que viu diagnóstico específico. O hematoma subdural agudo e uma laceração hepática grau 2. Então, para esse paciente, eu preciso de quê? Eu preciso de um leito de UTI no hospital terciário que tem equipe de neurocirurgia e cirurgia geral. Eu estou nesse hospital? Não. Eu estou no hospital secundário, então eu preciso de transferência do paciente para o hospital terciário. Eu estou nesse hospital? Estou. Então eu vou transferir o paciente para a UTI ou eu vou convocar a equipe de cirurgia geral e de neurocirurgia para ver o meu paciente. Então vejam, para eu fazer a triagem definitiva, eu tenho que saber se o paciente é politraumatizado ou não, diagnósticos topográficos do trauma com classificação, se ele tem choque ou não, e os diagnósticos específicos do trauma dele. Aí eu faço a triagem definitiva. Às vezes, eu faço a triagem definitiva antes. Então, ele tem um traumatismo abdominal penetrante por arma de fogo, com instabilidade hemodinâmica, vai direto para o centro cirúrgico. A minha triagem é essa, para laparotomia exploradora. Então, às vezes, a triagem é antes, mas quando você for pegar um caso de trauma e ver a conduta, pense nesses diagnósticos. Politraumatismo, diagnóstico topográfico, diagnóstico específico e diagnóstico de choque. Sempre pensar nisso aí, você consegue dar a triagem definitiva e a conduta correta no caso. Muito bem. Então, vamos ver agora algumas questões relacionadas ao atendimento inicial ao pós-traumatismo que classicamente caem em prova de residência. Parece que não cai mais isso, mas cai, né? Todo ano cai essa pergunta na prova. Eu acho engraçado, mas tudo bem.
A primeira conduta a ser tomada em um paciente politraumatizado inconsciente. Então vejam, questão de 2015. Primeira conduta, verificar pupilas, verificar a pressão, funcionar a veia, assegurar a via aérea ou realizar a traqueostomia. Assegurar a via aérea, obviamente. Não tem dúvida que é isso. Às vezes que é assim, qual a primeira conduta a ser tomada para você consciente? Aí tem assim, letra E, bota assim, colocar colar cervical. Ou imobilizar a coluna. É imobilizar a coluna. Porque eu só posso assegurar a via aérea com a coluna imobilizada. Então, se eu primeiro botar a via aérea e depois for mobilizar a coluna ficou mobilizada nesse período. Então, está errado. Então, são duas respostas possíveis para essa questão, tá? Via aérea é a primeira coisa sempre, mas antes da via aérea vem o controle da coluna cervical. Então, se tiver essa opção, acaba sendo. Alguns questionam assim, não é colocar o colar cervical, é controlar a coluna. Eu posso segurar a cabeça do paciente e não preciso colocar o colar cervical. Está certo também. Então, a primeira conduta é imobilização da coluna cervical. E assegurar a via aérea na sequência. As mortes por trauma ocorrem em reconhecidos momentos após a lesão. Em relação a esses picos de mortalidade, assinale a correta. Letra A. A morte, que ocorre segundos ou minutos após trauma, é causada por hemorragia e embolia pulmonar. A gente viu que essa morte, segundos pós-trauma, ela se dá por lesões graves. Por exemplo, lesões de aorta na cena de trauma. Por exemplo, TCE grave ou trauma raquidilar grave com parada respiratória. Obstrução de via aérea. É isso que mata o paciente na cena do trauma. É isso aí. É o paciente que cai, que se machuca e morre na hora antes do resgate chegar. Ele tem uma lesão de via aérea, não uma lesão raquidilar grave, um TCE grave ou uma lesão de aorta. São as causas mais comuns. Então, não é isso aí. Letra B. O pico de mortalidade que ocorre algumas horas após o trauma acontece por traumatismo do tronco cerebral e da medula. Não, esse é o do primeiro momento pós-trauma. O cara lesa o tronco, parada respiratória, morre na cena de trauma. Vai morrer horas depois. Se ele parar de respirar, ele morre na cena do trauma. Alguns minutos. Então está errado também. O terceiro pico de mortalidade representa as mortes que ocorrem 24 horas após o trauma, provocadas por traumas de aorta ou do coração. Não, esse é o primeiro pico também. As mortes precoces podem ser reduzidas com programas de prevenção e controle dos traumas e aprimoramento no sistema de atendimento. Esse é o correto, né? Os sistemas de trauma com cuidados agudos têm maior impacto na mortalidade tardia, não. Tem maior impacto na mortalidade intermediária no segundo pico, que eu falei para vocês no começo da aula, né? Primeiro pico, medidas preventivas. Segundo pico, ATLS. E terceiro pico, conduta do especialista. Então, letra D, uma questão clássica também, que é bastante em prova de residência, a importância aí da padronização ao atendimento ao trauma. Uma mulher de 47 anos refere queda do telhado a 1 hora. Então, ferimento por desaceleração. Vem acelerando, buf, bate no chão. Queda de altura, né? Isso é o clássico queda da laje, que é muito comum, né? E queixa de dor abdominal. Então, a mulher está com dor abdominal, então provavelmente um trauma abdominal contuso, fechado. Exame físico consciente, então, e orientada. Deve estar com Glasgow 15. Pressão 8/4, super baixa. Frequência cardíaca 110, alta. Então aí é um choque pelo menos classe 3 aí. Então perdeu aí pelo menos 1,5 litro de sangue essa senhora. Frequência respiratória 20, descorada a uma cruz em 4. Murmúrio vestibular presente e simétrico. Então parece que a hemorragia dela não é para o tórax. É hemorragia oculta, né? Não tem sangramento externo nenhum. Tem dor abdominal. Deve ser hemorragia abdominal. Abdômen doloroso, a palpação e sem irritação peritoneal. A sequência de conduta é ultrassom FAST, oxigênio e transfusão sanguínea. Oxigênio, reposição volêmica e FAST. FAST, tomografia e reposição volêmica. Reposição volêmica, transfusão sanguínea e laparotomia. Então vamos ver, coisa interessante. É óbvio que essa paciente tem lesão abdominal ou não? Não, era para ter lesão pélvica. Era para ter fratura da bacia e perdeu 2 litros de sangue na bacia. Não pode? Está com dor na barriga? Não tem irritação.
Então eu tenho que saber se ela tem hemorragia abdominal ou não. Eu tenho que fazer um ultrassom FAST nela, ou um lavado. Então aqui, reposição, transfusão e laparotomia não está certa. Vamos procurar alguma que tenha FAST. Oxigênio, reposição e FAST, tomografia. Essa paciente pode fazer tomografia? Não. Tomografia está no exame primário? Não. Está no exame secundário. Eu só posso indicar tomografia num paciente que tiver normal do ponto de vista cardiovascular e respiratório. Essa paciente está normal? Não, não está. Está com pressão 8/4. Então, tem tomografia aqui, já não é tomografia. Tem alguma outra tomografia? Não tem. Então, ficará entre ultrassom, oxigênio e transfusão. Entre oxigênio, reposição e FAST. E entre reposição... Entre essas duas aqui. Né? Então, qual é a conduta? Oxigênio, reposição e FAST. Por quê? O FAST não pode vir antes do oxigênio. Por quê? Porque o FAST é o C. O oxigênio está no A. Então, é A, B, C. Agora, vamos imaginar assim, eu estou sem tempo, estou no final da prova. Eu fiquei nervoso, tive várias questões que eu não sabia, começou pela prova de epidemiologia, depois clínica médica, caiu só reumatologia na prova esse ano. Aí eu não sabia nada, o caso não. E aí, a última prova é de trauma. E eu não sei nada, faltam 3 minutos, você queixou de trauma. Aí eu vou fazer assim, não vou nem ler esse enunciado. Ultrassom, qual a sequência? Ultrassom, oxigênio está errado. Oxigênio, reposição, volêmica, FAST, tudo certo. FAST, tomografia está errado. Ou se faz FAST, só se faz em instável. Tomografia só em instável, então nunca vai ter essa possibilidade de fazer FAST depois da tomografia. Está sempre errado. Reposição volêmica, transfusão e laparotomia. Então já fico entre duas. Entendeu? Então, essa questão de sequência lógica, uma grande parte, você, sem ler, fica entre duas, ou já vê a seta e já marca. Isso ajuda muito, porque na hora você vai ficar entre duas, e aí você vai ver aqui o caso clínico já mata uma ou outra. Já quase com 50%. Tá? Então, questão de sequência, lembra A, B, C, D, E, e já vê, já risca as que não estão nisso aí, e só considera as outras. Facilita em muito a realização da prova, tá, gente? Parece que não, mas facilita. Qual o procedimento inicial mais recomendado? Então, vamos ver. Um paciente de sexo masculino com 40 anos de idade, vítima de atropelamento por ônibus. Então, atropelamento por ônibus é altíssima energia, né? Porque um ser humano buffa o ônibus. Então, é bem perigoso, né? Tem sinais evidentes de perda sanguínea. Está chocado, então. Então, ele é um potencial politraumatizado, porque é um atropelamento. O mecanismo do trauma é politraumatismo. Então, eu já classifico ele como um potencial politraumatizado na chegada. Tem colar cervical e tudo, pá. De alta energia. Né? E chocado. Fez medida de suporte de vida, reposição de sangue e outros líquidos, mas a resposta inicial é transitória. Então, expansão inicial, resposta parcial. Exames radiográficos e tomográficos do tórax, abdômen e pelve mostraram fratura de bacia e grande hematoma de retroperitônio. Então, eu estou mostrando que o sangramento dele é retroperitoneal e da pelve. Então, qual o procedimento inicial mais recomendado? Laparotomia trata o sangramento da pelve e retroperitônio? Difícil. Aguardar mais tempo? Claro que não é. Procedimento inicial, hein? Fixação externa da pelve para reduzir o sangramento e estabilização hemodinâmica, uma boa conduta. Solicitar ressonância do fígado. Um cara que está com pressão baixa, vai fazer ressonância? Não. Realizar fixação interna? Não. É mais demorado. Ele fala em inicial, então a conduta aqui é fixação externa da pelve. Quando você pegar um politraumatizado, se for testar estabilidade de bacia no seio e vir que está instável, ou vem o raio-x de bacia e pá, portátil, tem fratura de bacia, você vai pegar uma faixa específica ou um lençol, passar ao redor da bacia e fechar o lençol com força. A compressão da bacia diminui o sangramento. Essa é a primeira medida. É considerada quase como uma compressão de hemorragia externa. Você deve fazer na entrada do paciente que você já nota que tem uma fratura de bacia e que está chocado. Então, compressão externa imediata, conduta do médico emergencista, não é do ortopedista. Ok? Então, essa conduta aí. No ferimento de bacia, na aula de trauma abdominal, a gente vai discutir um pouquinho o algoritmo que envolve a arteriografia e também outras coisas. Mas a conduta inicial aí é a compressão imediata da bacia. Paciente jovem pode traumatizado do Glasgow 9. Ih, Glasgow 9 é chato, porque é 8 para entubar, né? 9. Então, paciente menor que 9. Menor que 9 é 8, não é 9. É? Tem para entubar Glasgow 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ninguém vai falar 2, 1, nem 0. 3. Então, isso aí é para entubar.
Agora, esse conceito de coma já existia antes da escala de coma de Glasgow. Então, está em coma quem não abre os olhos, não responde comandos e não fala. Os pacientes com Glasgow 8, 80% estão em coma. Com Glasgow 9, parece que é 20%. Tem uns que não estão em coma, tem uns que estão em coma com Glasgow 9. Então, se estabeleceu que o coma é 8 para baixo, mas alguns pacientes com Glasgow 9 estão em coma e precisam ser entubados. Tá? Então, o Glasgow 9 é chato mesmo. Então, chega a emergência em coma. Ufa, está em coma já, então já ajudou. Então, está em coma, indicação de intubação. Aí você fala, mas fala Glasgow 9, não, mas falou que está em coma. Coma, indicação de intubação. Entendeu? Então, prestar atenção nessas pequenas nuances que tem nas questões, tá? Então, está em coma, vai ser intubação. Pupila direita maior que a esquerda. Então, anisocórico em coma. Reagindo em estímulos dolorosos. Já deu o Glasgow, não quero saber mais isso. Frequência cardíaca 30, respiratória, né? Está errado. 32 incursões por minuto, com desconforto respiratório. A frequência mais adequada de medidas. Então, eu tenho um paciente que está taquipneico, com desconforto respiratório, e ele tem um TCE grave, com anisocoria e coma. Então, o que ele tem de mais grave, gente? Mais grave é o TCE. Mas o que mais rapidamente pode levar o paciente à morte? A alteração respiratória. Eu devo tratar inicialmente o quê? A alteração respiratória. Qual é o tratamento do TCE? Normalização cardiopulmonar. Inicialmente. Então, vamos ver qual a sequência. Ventilação, punção venosa e colocação do colar. Não, está errado. Que a primeira coisa é colocar o colar. Então, isso aqui já está errado de cara. Ventilação com ambu em oxigênio, colocação do colar e acesso venoso. Crico. Por que eu vou fazer crico nesse cara? Tem lesão de face? Não, não tem nada. Não fazer crico nesse cara, não. Está errado, crico. Aspiração da orofaringe, tudo bem. Colar cervical, tudo bem, podia ser antes, né? Ventilação com ambu e acesso periférico. Intubação, colar e acesso venoso periférico. Então vejam que a conduta que ele deu correta aqui é essa ventilação com ambu, sem ser intubação. Ó, aspirar, colar, ventilação com ambu e acesso venoso periférico. Essa aqui, intubação, colar cervical, acesso venoso periférico, poderia ser indicada porque o paciente está em coma. Então, essas duas aqui poderiam estar corretas, ele deu as que vão aspirar, mas às vezes na prova de residência você tem que ver a questão que está mais certa. Né? Então você excluiria algumas, esse declínico, tudo ficaria aspiração, colar, ventilação. O mais correto seria colar cervical, aspiração, ventilação com máscara ambu, intubação e acesso. Para esse caso que está em coma. Aqui não tem a ideal, você vê que os dois vão intubar e aspirar primeiro, antes de colocar o colar, então acabou optando por essa aqui, não intubou porque está em coma. Então é uma questão um pouco controversa, né? Mas a maioria das questões do trauma vai ter assim, várias opções, às vezes tem ideal, às vezes não tem ideal, você vai ficar mais próximo da ideal. Paciente de 34 anos, emergência, 4 horas e 30 minutos. Pressão 5/3, um choque profundo, inconsciente, com grande hematoma no pulmão esquerdo, um suspeita de lesão de baço. É intubado e ventilado, já está intubado. O passo seguinte. Então ele falou o quê? É intubado A, é ventilado B. O passo seguinte é o C. Qual é o caso dele? É um trauma fechado de abdômen com hipotensão grave. Obter acesso vascular por via jugular interna, é acesso venoso central. É a última opção. Primeiro é periférico, depois central. Realizar uma lavagem peritoneal para confirmar trauma de víscera parencimatosa intraabdominal. Então vamos ver, a queixa é atropelamento, é politraumatismo, eu tenho que confirmar se é do abdômen ou não o sangramento. Seria uma opção. Encaminhar o paciente para o raio-x, fazer ultrassom e tomografia. Tomografia eu posso fazer? Não, porque o paciente está chocado, está errado isso aqui. Encaminhar o paciente ao centro cirúrgico para laparotomia. Obter 2 acessos venosos periféricos calibrosos em membros superiores e inferiores. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer desse paciente? Pegar o acesso venoso, né? Claro. Da reanimação desse paciente. Depois, provavelmente, eu vou fazer o quê? Acesso venoso, ultrassom festa ou lavado, e aí depois, centro cirúrgico para laparotomia seria a conduta, a ordem de conduta nesses pacientes. Né? Questão sempre cai. Prova de R3, prova de R1, questão boba que sempre cai em prova de residência. Quais são as radiografias no paciente com trauma multissistêmico? Quais são as radiografias no exame primário? Quais são as radiografias que podem ser feitas no paciente com instabilidade hemodinâmica? Coluna cervical em perfil, tórax e bacia. Eu vejo muitos alunos confundindo bacia com abdômen. Raio de abdômen é abdômen agudo, ver padrão gasoso do abdômen, se tem escoliose ou não, borramento de pessoas, é uma coisa.
níveis hidroaéreos. Bacia mais para baixo, para ver o osso da bacia. Pelve, bacia. Então, coluna cervical, tórax e bacia. Crânio não faz parte, né? Praticamente abolido do trauma, o raio-x de crânio, faz tomografia, não faz nada, o raio-x fica restrito para situações que você não tem tomografia. Tórax, abdômen e bacia, então não é, o abdômen está errado. Coluna cervical, tórax e abdômen não, e bacia. Então, né, é o letra A que está certo, não o letra D. Muitos alunos marcam que confundem abdômen com bacia. Não confundam na hora da prova, porque é comum confundirem. Uma menina de 12 anos foi atropelada enquanto andava de skate. E chega ao pronto-socorro sonolenta e com muita dor na região cervical. Exame físico, regular estado geral, frequência 100, frequência respiratória 20, pressão 10/7. Pulsos cheios. Localiza a dor, mas está confusa. Com pupilas isofotorreagentes e os reflexos osteotendinos presentes e simétricos. Sem paralisia de pares cranianos. Aí tem aluno que já fica nervoso nessa hora, quando vê isso. Só porque viu esse enunciado já fica nervoso, né? Então, às vezes, para quem é muito nervoso, é bom primeiro ler a pergunta, depois ler o enunciado. Primeira coisa, os dados do exame físico para determinar a escala de Como de Glasgow. Olha só, se eu ler só a pergunta, eu nem preciso ler isso aqui. Portanto, o que é avaliado na escala de Como de Glasgow? A pergunta é essa. Essa fase inicial é só para abandonar o candidato e deixar nervoso. Então, se está sem tempo na hora da prova, lê a pergunta e vai para as alternativas. Então, essa aqui você já sabe. Ó. Quais os dados? Resposta popular não faz parte, desculpa. Faz parte do D, mas do Como de Glasgow não. Como de Glasgow é melhor resposta de abertura ocular, motor e verbal. Né? Resposta popular errado. Resposta ocular certo, verbal certo, motora certo. Resposta verbal, avaliação dos pares cranianos não. Resposta popular é errado, então, letra B. Abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. Tem que saber, escala de Como de Glasgow, todo ano cai. É uma das questões que eu troco todo ano na aula, porque todo ano tem 2, 3. Tem 5 desse ano com essa pergunta. Igualzinha a essa, tem 5. 5 provas diferentes caiu isso aqui, esse ano. Então tem que saber escala de Como de Glasgow. Mas eu não sei, eu não gosto. Mas tem que saber, tem que gostar. Viu? O homem de 56 anos é internado no serviço de emergência após sofrer uma queda de uma escada. Está inconsciente. Apresenta fluido sanguíneo não coagulado no canal auditivo direito. E, além de retração e movimentos inespecíficos aos estímulos dolorosos. Está com olhos fechados, abrindo-os em resposta à dor. E produz sons ininteligíveis. As pupilas são isocóricas e fotorreagentes. Qual a pontuação na escala de Como de Glasgow desse senhor? Então, resposta de abertura ocular. Abrindo-os em resposta à dor, ganha quantos pontos? 2 pontos. Se não abrir, ganha 1 ponto. Se abrir, ganha 2 pontos a dor. Abriu o estímulo verbal, 3 pontos. A abertura espontânea, 4 pontos. Então, 2 pontos. Vamos resposta verbal. Sons ininteligíveis. Então, se não fala nada, 1. Sons ininteligíveis, 2. Palavras, 3. Né? Frases inapropriadas, 4. E frases adequadas, 5. Então, aí é 2. Então, já está com 4, né? Então, vamos ver agora o outro que é resposta motora. Movimentos inespecíficos ao estímulo doloroso. Então, não se movimenta. 1. Descerebração. 2. Decorticação. 3. Flexão e retirada, flexão normal, movimentos inespecíficos. 4. Localizador 5 e responde ao comando 6. Qual dele? 4. 4 mais 4? 8. Então, todo ano cai isso, gente. Cai na prova teórica e em todas as provas práticas. Tem que saber calcular isso aí. Ok? Uma criança do sexo feminino branca, de 12 anos, vítima de colisão de bicicleta versus automóvel. Então, traumatismo de alta energia, bicicleta versus automóvel. Foi trazida ao PS com escoriações em flanco direito do abdômen e ferimento descolante na região frontal. Então, tem um TCE e tem um trauma abdominal fechado. A equipe de resgate refere que a paciente foi encontrada no local do acidente confusa, agitada, com pressão 9/6, frequência 140 e pressão 32. Então, ela tem um ataque de apneia brutal, tem hipotensão, tem confusão e agitação. Tem politraumatismo.
ao dar entrada, possuía com o Glasgow 7. Nossa, possuía com o Glasgow 7. Seguindo a sequência lógica, a melhor alternativa dentro desse que deve ser considerada atendimento, qual é? Então, aquela coisa, vai ver a melhor das que tem lá. Então, tem Glasgow 7 e vai ter que ser entubada. Né? Tem TCE, vai ter que ter o colar cervical. Então, seria colar cervical, preoxigenação, né? Intubação, aí a paciente, né? Parte respiratória não fala nada, né? Mas depois teria que ter acesso ao oxigênio suplementar, tem que ser entubada, ventilação mecânica. Como está chocada, ia ter que ter o quê? Ultrassom festa, acesso venoso, expansão volêmica. Seria essa a conduta dessa paciente. Vamos ver o que tem aqui. Intubação, assistência ventilatória, está bom. Acesso calibroso, está bom. Expansão volêmica, está bom. Ultrassom, tomografia de crânio. Ela vai ter que fazer tudo isso, né? Porque está com TCE grave, vai ter que fazer também uma tomografia depois que resolver a hipotensão dela. Essa aqui não está ruim, não, está boa. Intubação, assistência ventilatória, acesso central. Ih, está errada. Acesso central. Acesso central não é para fazer. Então está errado. Intubação, drenagem do demitório direito. Falou o que do demitório direito dessa paciente? Você irritada, frequência respiratória de 32. O que é que tem? Não. Escoriações do flanco direito, isso indica intubação? Não. Drenagem de tórax, não. Isso aí, drenagem de tórax, pode ser que precise, mas em princípio não. Acesso calibroso, reposição volêmica e máscara. Depois que botou intubação, botar uma máscara. Isso aqui está muito ruim, essa aqui. Não. Sutura do ferimento escolante. É bom, né, que a família fica tranquila que sutura. Então, a sutura do ferimento é o quê, gente? É exame secundário, né? Mas eu posso fazer no exame primário? Posso. Uma compressão do sangramento. Às vezes é sutura hemostática. Se diz que a senhorinha sangrando, você vai uma sutura hemostática de um ponto. Mas não é a primeira coisa, né, gente? Então, está errado. Sedação, sutura. Não, aqui. Primeiro é a A, é a única que está boa aí. Vejam que, sem ler o enunciado, dava para acertar, né? Essa aqui, né? Sem ler, dava para acertar, né? Ocorreu explosão. Essa aqui é interessante, né? Porque eu não falei na aula e vou discutir agora com vocês. A priorização dos desastres. Então, o que é um desastre? É um monte de vítima chegando uma vez só. Aí tem duas situações. Uma, você tem várias equipes que podem atender simultaneamente a todas as vítimas. Quem deve ser atendido primeiro, priorizado, o mais grave. O mais grave, o que pode morrer primeiro. Ou seja, o que tem lesão na via aérea. Depois o que tem lesão respiratória. Depois o que está chocado. Então, A, B, C, D, E. É assim quando você tem muitas equipes e muitos pacientes. E tem uma outra situação, em que você está sozinho e tem um monte de paciente. Quem você atende primeiro? A lógica fala que é o mais grave. O ATLS fala que é o primeiro o que tem lesão via aérea. O cavalheirismo fala que são as mulheres e as crianças. Né? Então eu vou seguir o que isso aí? Aí tem a padronização de desastre que eu vou discutir com vocês agora. Então vamos ver. Ocorreu explosão numa fábrica e 5 pacientes foram removidos para o hospital. Que beleza. Então explosão envolve trauma fechado e penetrante misturado, porque às vezes vai um fragmento e penetra também. Primeiro, um homem, 40 anos, com 40% da superfície corpórea queimada de 2º grau. Então, grande queimado, com dor abdominal e chocado. Isso é bem grave, isso aí, hein? Segunda mulher, 22 anos, estilhaço de vidro, hematoma cervical e estridor. Estridor sugere lesão de via aérea. Isso aqui é que mais rapidamente pode ir ao óbito, isso aqui. Lesão de via aérea. Isso aqui tem uma lesão circulatória, né? Isso aqui é do C, isso aqui é do A. Isso aqui é do A. 3. Homem de 25 anos arremessado à distância, com o muro vesicular diminuído à direita. Esse aqui tem uma lesão no B, tem alteração respiratória à direita. Então seria A, B, C. Então seria 2, 3, 1 até agora. Né? 4. O homem de 50 anos gritando. Quando está gritando, está bem, né? Está mal, nem está falando, nem nada, né? Gritando por dor em membro inferior esquerdo. Lesão de extremidades. Pressão 12/8, frequência 90. Esse cara tá bonzinho, tá enchendo o saco só. Esse cara até agora é o último. Então seria 2, 3, 1, 4 até agora, né? Mulher de 30 anos, gestante, ia grávida. Então passa na frente de todo mundo. Gestante, grávida com pressão 13/7, frequência e sangramento vaginal. Né? Então essa aqui, ó, ela está estável do ponto de vista hemodinâmico, né?
Mas ela está com sêmen vaginal, então o risco de perder o bebê, né? Então essa aqui seria na frente desse cara chato. Então esse vai ficar gritando o atendimento inteiro, né? Então seria que a gente viu 2, 3, 1, 5, 4, né? Vamos ver. Qual o melhor atendimento de acordo com as prioridades? Cadê? Opa, desculpa. 2, 3, 1, 5, 4. Significou o quê? Eu tinha no hospital capacidade plena de atender todos os pacientes de uma vez só. Então eu vou primeiro ter lesão de via aérea, depois lesão respiratória, depois lesão circulatória, e assim eu vou seguindo, ok? A, B, C, D, E, e depois o que tem lesão secundária, eu posso usar critérios de cavalheirismo aí no final, que fica tudo num jeito só. Mas primeiro assim, ok? Muito bem. Então, 2, 3, 1, 5, 4. Agora, como é chato. Você está sozinho de plantão numa pequena cidade à beira de uma rodovia movimentada. E recebe um telefonema da polícia rodoviária informando sobre acidente grave envolvendo um caminhão e 5 veículos com vítimas fatais. O resgate vai usar algumas vítimas para você, a saber. Homem, 60 anos, com TCE grave, em Glasgow 3. Quem disse que o cara morreu, pô? O cara não morreu, pô. O cara tá com Glasgow 3, aí tá vivo, pô. Homem, 34 anos, com fratura de osso da perna. Isso é bem menos grave que o primeiro, né? O primeiro é muito mais grave, né? Mulher, 46 anos, taquicardia com dor abdominal. Então, se você está aqui em outra situação, sem ser nessa rodovia, no hospital grandão, o que a gente tem que entender primeiro, hein? Entender primeiro esse homem. Porque tem Glasgow 3, tem entubado, tem obstrução potencial de vias aéreas. Depois a mulher, e por último o homem. Seria assim, 3, 2. Mas aqui não é assim. Por quê? Se eu for atender esse cara aqui, eu vou ter que botar um colar cervical, pré-oxigenar, pegar um respirador, material para intubação, entubar, botar no ventilador esse paciente. Depois de botar no ventilador esse paciente, reexaminar ele inteiro, ligar para o plantão controlador, pedir uma vaga para neurocirurgia, para um hospital terciário, transferir esse paciente para UTI. Vai demorar um pouco de tempo, né? Aí esses pacientes que têm TCE grave, geralmente o tratamento não ajuda muito também, né? Ou seja, eu fiz tudo isso e não modifiquei muito o prognóstico dele. E aí essa outra aqui, ó, tá taquicardia do abdominal, demorou 1h30 para atender outro cara, o que aconteceu com ela? Sangrou até a morte e morreu. Aí morreu ele, morreu ela, e só esse aqui que vai viver. Então não é uma boa conduta. Esse é mais chato de gravar, gente. Priorização em desastres. Primeiro, pacientes críticos recuperáveis. Então, que tem um potencial tratamento curativo. Com lesões graves e risco de vida para essas 2 horas. Quem é desses aqui? Uma mulher de 46 anos, taquicárdica com dor abdominal. Ela pode morrer na próxima hora. Está chocada já. Tem um trauma abdominal fechado. E ela é recuperável. Ela é a primeira prioridade nesse caso. É o 3. Segundo, pacientes que podem aguardar. Com lesões graves, sem risco de vida nas próximas 24 horas. Um camarada com fratura na perna, ele pode aguardar? Pode. Tem risco de vida nas próximas 24 horas? Não. Então, a segunda prioridade é um homem de 34 anos com fratura nos ossos da perna. Terceira, pacientes críticos não recuperáveis, com lesões muito graves e risco de vida nos próximos 5 a 15 minutos. Vai atender esses outros daqui tudo, né? Parece que esse aqui já passaram os seus 15 minutos, né? Então, esse paciente com 5 minutos é o paciente que tem obstrução potencial de vias aéreas. É o paciente crítico grave. É um TCE grave que geralmente não é recuperável. É um paciente muito grave. Depois que você atendesse aquele cara do TCE grave, você ia atender os pacientes com lesões leves ou sem lesões, que você olha e acha que não tem nada. Eu estou bem, não tenho nada, você é o próximo. Senta aí que eu vou te examinar. Aí tem uma escoriação na perna, FCC, estrutura e tal. E por último, depois desses, os que estão mortos. Só que como é que você sabe que está morto, né? Você já fez tudo isso aí. Os que estavam quase mortos, você já vê, estão todos mortos já nessa hora.
Então, a última prioridade é você acha que está morto olhando para ele. Porque se um paciente você olha assim, acha que ele está morto, que ele não está respirando. Aí ele pode estar com atividade elétrica sem pulso, tem que fazer punção venosa, expansão volêmica, toracotomia e ressuscitação. Você vai demandar um monte de recurso e geralmente não vai ter sucesso. Então, ele é a última prioridade. Então, primeiro, pacientes críticos recuperáveis com risco de morte em 2 horas. Pacientes sem risco de morte iminente nas primeiras 24 horas, mas com lesões que precisam de tratamento. Terceiro, pacientes críticos em 5 a 15 minutos, que é o da via aérea. Quarto, quem não tem lesão muito leve. E quinto, os pacientes que você supostamente acha que estariam mortos. Então, nesse caso aqui, primeiro, a mulher taquicárdica. Segundo, o homem com fratura. Terceiro, o senhor com TCE grave. Então, 3, 2, 1. Então, gravem esse slide aqui, estudem, e não tem lugar nenhum isso aí, viu? Isso aqui é uma prioridade de desastre, que é um curso separado de trauma, e às vezes cai em prova de residência isso aí. E eu considero para trauma uma questão difícil essa aqui, tá? Já caiu algumas vezes na prova isso aí. Em se tratando de um paciente politraumatizado, com lesão óssea instável no anel pélvico, e hemodinamicamente instável, qual deve ser a conduta inicial do ortopedista? Já falei para vocês, fixação externa da pelve. Essa conduta. Okay? São parâmetros fundamentais do ponto de vista cardiocirculatório na avaliação inicial do paciente politraumatizado. Então, o que eu falei que faz parte do exame primário? Falei sobre hemograma? Falei que não fazia parte do exame primário, não mudava a nossa conduta, não ia guiar a nossa reposição volêmica e nem nossa transfusão sanguínea. Então, o que tiver de hemograma aí já está errado. Então, hematócrito está errado, hematócrito está errado, hematócrito está errado. Então, a receita é a letra C, não precisa nem ler. Então, eu me guio no exame primário porque frequência cardíaca, pressão de pulso, nível de consciência, vasoconstricção periférica, pressão arterial, ritmo de diurese. É isso que guia minha reposição volêmica. Cor da pele, não é o nível de hematócrito e hemoglobina. Se eu tenho um paciente que tem 15 de hemoglobina, 45 de hematócrito, ele sangra 5 litros, 4 litros e 800, sobra só 200 ml de sangue dentro dele. Você pega 200 ml e faz hematócrito e hemoglobina, dá quanto? 45 e 15. Só vai cair quando houver uma hemodiluição, depois de reposição volêmica ou redistribuição corpórea, que demora algum tempo. Então, na chegada do paciente da primeira hora, hematócrito e hemoglobina não guiam a sua transfusão, não estão alterados. Só vai estar alterado depois de 24 horas, você vai ver quanto o paciente tinha. Então você fala, nossa, o paciente tomou 5 bolsas de sangue e depois de 24 horas o HB é 8. Então ele deve ter chegado com um 3. Mas se você coletasse na chegada, não ia dar 3, ia dar 12, ia dar 13. Porque não tinha havido ainda a hemodiluição. É por isso que não se usa os parâmetros hematométricos na chegada do paciente vítima de trauma. Ok? Aí você fala, mas eu vejo em cirurgia o anestesista pedindo o HB lateral no operatório. Sim, na cirurgia o anestesista está com 2 intracates, dando volume, o cara sangra lá e dá volume na mesma hora, dilui na hora o sangue. É diferente do paciente que chega vítima de trauma da rua e que não tomou nada ainda. Ok? Então, se guiar por parâmetros clínicos hemodinâmicos à beira do leito e não por exames complementares. A principal prioridade no paciente com choque é o quê? Repor volume e normalizar a pressão? Sim, depois que eu controlar a hemorragia. Então não é a primeira coisa. Fazer tipágitos de sangue? Sim, quando precisar. Controlar o sangramento é a primeira prioridade. Monitorizar a frequência cardíaca e a diurese também é importante, mas não é a primeira coisa que se faz. Obter acesso venoso ao calibre também é importante, mas a primeira coisa é o quê? Compressão direta da hemorragia externa é a primeira conduta no trauma no C. Depois, você pega acesso venoso, procura hemorragias internas, hemostasia definitiva, normalização hemodinâmica. O melhor meio de conter a hemorragia externa é o quê? Compressão direta. Às vezes, você pode usar um toniquete ou um garroteamento, mas são opções, se você não conseguir controlar com a hemorragia com compressão direta. Melhor opção, compressão direta. Não conseguiu, toniquete ou garroteamento. Clampeamento com pinças hemostáticas não é indicado, porque a chance de lesão neurológica é muito grave. Você não consegue achar e isolar o vaso na beira do leito, só em centro cirúrgico.
E a elevação do membro afetado é uma opção também, mas controla parcialmente. Você eleva e bota um torniquete, por exemplo, você consegue diminuir um pouco o sangramento. Um paciente jovem com 70 quilos foi vítima de acidente automobilístico com suspeita de trauma abdominal contuso. Estava taquicárdico e taquipneico, com pressão de 11/8 e pulso 110. Ansioso, inquieto e formando bem. Estava descorado com dolorimento abdominal discreto e leve defesa à palpação. Qual é a sua perda volêmica? Vamos recorrer a quê? Aquela tabelinha do choque. Então, quanto é que está? Frequência cardíaca 110. Então, a frequência cardíaca 110 não é classe 1, que na classe 1 a frequência cardíaca é normal. A frequência cardíaca se altera na classe 2. Entre 100 e 120 é classe 2. A pressão na classe 2 está normal ou alterada? Está normal. Aqui a pressão dele está 11/8, está normal. Então, ele está na classe 2, provavelmente. Ele tem o que mais? Está ansioso e descorado. Aqui ele está levemente ansioso, e aqui não fala descorado, mas o quadro dele é mais condizente com o choque classe 2. Às vezes, um dado do 2, outro do 1, outro do 3, você tem que ver o que está mais adequado ali. Então, aparentemente, ele perdeu entre 750 e 1,5 litro de sangue. Ok? Esse paciente responde bem com o quê? Reposição apenas com cristalóide. Cristalóide somente, geralmente responde bem. Ok? Pessoal de casa, mande dúvidas, a gente responde no começo da próxima aula. E dá outra paradinha para a próxima aula, que é vias aéreas, né? A reanimação das vias aéreas, intubação, crico, traqueostomia, quando indicar, quando fazer, qual o algoritmo proposto no trauma para as vias aéreas. Obrigado pela atenção de vocês.